Oi, gente! Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Então tá ótimo. Mais um programa Resenha Esportiva aqui pela TV Santa Maria, com muito bate-papo, muita resenha, muita coisa boa. E já vamos começar o nosso programa de hoje com um bate-papo que eu fiz, uma entrevista com um atleta aqui de Santa Maria, agora já se aposentou em 2016, mas que tem muita história para contar. Vem comigo, confere comigo uma super entrevista com o Thiago Duarte. E agora, no nosso programa Resenha Esportiva, eu tenho a honra de conversar com ele, que fez muita história no futebol, principalmente no futebol do interior. Quem me conhece sabe que eu vim um pouco depois, então eu conheci ele já ali em 2015, no Rio Grandense. Hoje ele é professor e coordenador da Escolinha da Chapecoense aqui em Santa Maria, e é com muito prazer que eu recebo aqui no programa Resenha Esportiva para a gente bater um super papo o eterno atacante Thiago Duarte. Thiago Duarte, obrigada por ter vindo, por ter nos atendido para a gente bater esse super papo. Thiago, afinal de contas, quem não conhece Thiago Duarte, toda essa tua passagem por vários clubes no interior, principalmente do estado, mas não só como divisão de acesso, mas principalmente Série A, e todos os clubes que tu passou com muita história, principalmente com títulos e conquistas. Como é que é agora esse outro lado, Thiago Duarte? Onde em 2016, né, foi que tu acabou pendurando as chuteiras, como a gente fala, e agora no outro lado, lá na beira do campo. Thiago, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, por ter vindo aqui no Resenha Esportiva. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar participando. Hoje, como você mesmo disse, sou coordenador da escolinha, um dos professores também da Escolinha da Chapecoense, é um polo oficial da Chapecoense aqui na cidade, né? A gente consegue ter essa parceria com a Chapecoense há quase 3 anos, já fomos 2, 3 vezes a Chapecó com equipes, já tivemos alunos nossos avaliados lá em Chapecó, e estamos fazendo esse trabalho aí para oportunizar novos talentos aqui na região. Temos alunos de Santa Maria, temos alunos de Formigueiro, Cacequi, vem aluno de Cacequi fazer aula com a gente, então nós temos trabalhando aí com muito afinco para ajudar esses meninos. Como tu mesmo disse, a gente passou por vários clubes, alguns alunos meus não sabem, os pais chegam lá, o Thiago Duarte, filho, o professor foi jogador. Viu só? E aí Quanto tempo, Thiago? Quanto tempo tu ficou jogando? Deu quanto 16 tempo de anos. carreira? 16 anos. Eu comecei a jogar no ano 2000, né, aqui no Internacional de Santa Maria. Tu começou aqui no Inter? No Inter de Santa Maria, com o professor Dida. Antes de ir para o Internacional, eu estava lá no Rio Grandense, estava começando a voltar ali, o professor Dida estava lá no Rio Grandense. E aí, no final do ano 2000, o Dida foi contratado pelo Internacional de Santa Maria e nos fez o convite para mim e para o Paulão, zagueiro, que hoje mora em Panambi, né, integrar ali a categoria de base do Internacional de Santa Maria. E as coisas aconteceram muito rápido. O primeiro ano na base, no segundo ano a gente já foi promovido ao profissional para integrar o grupo, mas já conseguimos jogar, já tivemos a oportunidade de jogar. E aí ele começou minha carreira. Fiquei até o ano 2002, daí final de 2002 eu fui para o Paraná Clube, né, para jogar Taça São Paulo, e lá onde eu tive a primeira lesão mais grave que eu tive. Às vezes eu conto para os meninos essa questão da carreira. Quantos anos tu tinha, Thiago? 20 anos. 19 anos, nem 20 eu tinha. Ia jogar Taça São Paulo, aquele ano a taça era sub-19, se não me engano. E aí eu tive uma lesão lá em Adrianópolis, a divisa com São Paulo, Paraná-São Paulo, um amistoso do Paraná Clube antes da Taça São Paulo. Tive que operar o tornozelo, voltei para Santa Maria. E aí tive o convite do Moroni, que eu trabalhei com o Moroni no Internacional de Santa Maria em 2002, para ir para o Flamengo do Piauí. Daí eu fui para o Flamengo do Piauí, e aí começou a minha carreira mesmo no futebol profissional. Com 20 anos eu fui para o Piauí, a gente foi campeão piauiense, até o Palmieri, que hoje é operador de goleiro do Internacional de Santa Maria, foi nosso goleiro lá no Piauí. Joguei com o Palmieri aqui no Inter em 2001 e joguei lá no Flamengo do Piauí em 2003. Até o Palmieri é um dos nossos colaboradores lá na escolinha. A gente sempre convida ele lá a passar treino dos nossos goleiros. Além de ser um excelente preparador de goleiro, foi um excelente goleiro, é um cara fora de série, um amigo que a gente tem no futebol, e ele sempre vai lá ajudar nossos goleiros, passar a experiência dele, dar algumas dicas, isso é muito importante. Mas agora estou trabalhando com a escolinha, nossa ideia é mais adiante, quem sabe, começar uma carreira como treinador.
Já tive alguns convites, não aceitei ainda porque a minha ideia é ficar em Santa Maria. Como eu joguei muito tempo fora da cidade, eu fiz quase toda a minha carreira fora de Santa Maria. Agora no final que eu vim para o Rio Grandense, que eu comecei a faculdade lá no ano 2012, e aí estava conciliando a faculdade com o futebol, que eu permaneci mais em Santa Maria, mas rodei bastante, comentando com meus alunos, quando eles vêm me perguntar alguma coisa, como é que foi aquele jogo? Eu vi um vídeo assim, meu pai me mostrou um vídeo. Eu vi o teu jogo contra tal time. Que legal. Quantos times tu jogou? Aí eu começo a falar para eles que foram 16 clubes, né? Teve um ano no Gauchão, acho que no ano de 2010, dos 14 equipes que tinha aquele ano, só não tinha jogado no Juventude e no Inter. No Juventude eu não joguei porque eu não quis, tive 2 propostas do Juventude, acabei não aceitando. Grêmio, Caxias, Veranópolis, Pelotas, rodei bastante times aqui no estado. E a gente tenta passar essa experiência nossa para os nossos alunos. Tu chega a não ser só o professor, né, Thiago, mas a inspiração para esses meninos também, né? Eu tenho muito exemplo de pai. Pai chega lá quando não conhece, alguém falou da escolinha e não cita quem é o professor, e quando chegam lá e vê que sou eu o professor, a gente vê no rosto deles esse faceiro, ficam alegres, já explico pro filho, esse aqui é o Thiago Duarte, lembra um jogo que eu televei quando era criança, tal lugar. Isso é bem legal, isso é bem prazeroso. A gente tem esse carinho dos pais e aí os alunos vão para casa, depois de 1, 2 treinos lá, vão no YouTube, tem bastante vídeo no YouTube, procuram no YouTube lá, senhor, eu vi teu gol tal jogo, eu vi aquilo, eu vi isso, e comento sobre as jogadas, né, e a gente tenta sempre passar para eles, antecipar algumas coisas que a gente já viveu, que eles vão viver. Alguns estão ali na escolinha pelo esporte, pela prática esportiva, pela saúde, outros já estão pensando em ser jogador. Tem aquele sonho, né? Cada um, como eu digo para eles, né? Cada um vai ter uma maneira de chegar ao futebol profissional. Alguns vão chegar rápido, outros não vão chegar, alguns vão demorar um pouco mais, tem que trabalhar mais para chegar, mas se querer, está ali à disposição. Hoje em dia é muito mais fácil. O mundo está muito globalizado, tem as redes sociais, tem imagem, a gente faz um DVD, tu manda para qualquer lugar para alguém assistir. Então, se estiver bem preparado, que eu falo para eles, né, tem que se preparar, que a oportunidade vai ter. Basta acreditar. E isso, hoje em dia, o futebol está competindo muito com a rede social, com o videogame, com a internet. Então, aquele que se propor a correr atrás desse objetivo, eu acredito que possa ter sucesso, sim. Pois é, Thiago, e nessa tua caminhada toda dentro do futebol, como atacante, passando por vários clubes, tem algum... Quando a gente pergunta isso, é bem clichê, pergunta para jogador, mas tem alguma coisa, um momento, um lance, um jogo, enfim, algo que foi bem marcante para ti, assim, que se tu pudesse botar, Thiago, dentro de um patamar, de um ranking do Thiago Duarte, estaria lá no primeiro lugar desse ranking? Eu tenho alguns momentos. Eu sou muito identificado com a torcida do Pelotas e com a torcida do Rio Grandense, né, por ter jogado Pelotas aqui. Gosta muito de ti lá, muito. Até amanhã vou participar de outra live lá da Rádio de Pelotas. O pessoal está sempre entrando em contato com a gente. Tem bem ídolo lá, tem um carinho muito grande do torcedor lá. Mas eu tenho alguns lances. O título da Copinha 2008 lá no Pelotas, ano do centenário. Quando eu fui para o Pelotas no começo de 2008 com o Rogério Zimmermann, o Pelotas estava na segunda divisão, estava se reestruturando. Agora há anos que o Pelotas está bem estruturado, no interior do estado ele está sempre fazendo equipes competitivas, mas naquele ano de 2008 o Rogério Zimmermann pegou o Pelotas totalmente desestruturado. Ele foi fazer toda a organização, até administrativa do clube, então o clube estava num momento bem difícil e a gente não conseguiu o acesso e mantemos aquele time do acesso para a Copinha, com o Sandro Sotilha, Ládio, o Rude, toda aquela galera já bem experiente, e a gente conseguiu o título que foi no ano do centenário, o ano dos 100 anos do clube, né, o campeão da Copinha, e no ano seguinte, 2009, conseguiu o acesso. Então, acho que isso também marcou muito o torcedor. A dupla com o Sandro Sotilha também marca bastante. Sempre quando algum torcedor, ou a gente mesmo posta alguma coisa na internet, o torcedor já cai em peso ali comentando. Sente saudade da dupla de ataque daqueles anos, 2008, 2009, 2010 do Pelotas. 2011 o Sotilha também estava no Pelotas, mas aí já tinha mais alguns atletas, o Alex Dias, o Clodoaldo, alguns atletas que faziam parceria comigo no ataque. Mas os primeiros anos ali, 8, 9, 10, eu e o Sotilha fizemos mais de 100 gols ali, eu fiz 60 gols, o Sotilha fez 59, Nossa. Com a camisa do Pelotas, então ficou bem marcado. E a gente tem um carinho muito grande. E também pelo Rio Grandense, meu pai foi torcedor. Eu, quando
tive o convite do Rio Grandense no ano de 2010, ano que meu filho nasceu, eu tinha acertado com o América Mineiro para jogar a Série C do Brasileiro. E aí minha esposa estava grávida e a gente tinha perdido um filho em 2009. E aí no ano de 2010 ela também estava bem complicada a gravidez, e aí teve que ficar internada mais de 40 dias. E eu já tinha acertado na América Mineiro e recebi o convite do Rio Grandense. E aí eu uni o útil ao agradável, como diz o outro, né? Meu pai sempre foi torcedor, sempre quis ver eu jogando pelo Rio Grandense. E aproveitei aquela situação que a gente estava vivendo com a minha esposa, com a gravidez do Rafael. Aproveitei e comecei a defender as cores do Rio Grandense. Tive um carinho especial pelo clube e sempre que eu podia ajudar, eu voltava para jogar no Rio Grandense. Foram 2010, 12, 14, 15, se não me engano, 4 anos que eu consegui defender as cores do Rio Grandense. Também tenho um carinho muito grande como torcedor, né? Pela história que meu pai também conta, desde criança ele assistiu os jogos do Rio Grandense e eu também sou mais um torcedor. E 2015 foi o Rio Grandense, que é o time, e 2016 tu encerrou a tua carreira no Pelotas, então deu tudo certo. A ideia era essa. Né, 2012 eu comecei a faculdade e fui jogar no São Luís de Juí, a Série A do Gauchão em 2013. Segunda, quarta e sexta eu vinha de Juí para Santa Maria, então fiz alguns quilômetros ali naquele semestre. Naquele trecho não muito bom ainda. Bem complicado, entre Cruz Alta Aquele trecho não é nada fácil. O Paulo Porto foi bem compreensivo, eu expliquei, o Paulo Porto era o treinador de São Luís criando, falei, Paulo, eu estou cursando a faculdade, assim, eu coloquei lá 3 dias na semana para estudar, se tu teria como me liberar um pouco antes do treino. O Paulo Porto, acho que também é formado com São Luís, se eu não me engano. Paulo, não, cara, é muito importante, é legal, queira estudar, queira jogar. Pode contar com a gente, que eu puder te ajudar, vou te ajudar. Então, toda segunda, quarta e sexta, eu vinha de Juí para fazer a faculdade aqui. No dia de manhã, 6 horas, ia de novo para treinar. Foi para não trancar a faculdade, que meu sonho sempre foi me formar em educação física, desde criança, né? E aí, no ano de 2016, faltava só o TCC para mim. Eu fui para Pelotas, o pessoal me ligou no final do ano, até lá divulgar como presente para o torcedor, foi bem na época do Natal. A gente fez uma campanha lá para os sócios. E aí a minha ideia foi para, quem sabe ali, dependendo de como seriam as coisas, já encerrar a carreira. Eu estava com 34 anos, não era muito velho, mas eu tinha algumas lesões, meu ombro, a lesão muscular, então a gente vai chegando numa certa idade que a gente vai optando as dores da profissão. Escolher, né, o que eu falo para os meninos, o futebol, o esporte de alto rendimento não é nada de saúde, é muito diferente de saúde, ele é muito lesivo, né? A gente tem que acostumar a jogar com dor, acostumar a enfrentar longas sessões de treinamento para estar preparado. E isso vai se desgastando. E naquele momento eu achei que era o momento certo de parar. Como eu tinha ido para Pelotas, aproveitei para parar, para aprender a rasteiro num clube que eu tenho um carinho muito grande, que também tem por mim, né? E Thiago, sabe com quem que a gente conversou? Até vou dar um spoiler do que a gente vai ter no próximo bloco no Resenha Esportiva. Com um amigo teu, inclusive que jogou contigo em 2012 na Copinha, aqui no Rio Grandense, que é o Adriano Paulista. E ele tem uma história daquele ano de 2012, principalmente, onde a gente sabe que as dificuldades do interior são um pouco maiores. Vamos ver a história que conta Adriano Paulista, né, que também jogou, foi parceiro do Thiago naquele ano em 2012 no Rio Grandense. E uma história engraçada que eu tenho assim na minha mente, né, com o Thiago. Com o Thiago Duarte, com o time todo, né, o elenco todo, que eu tive muito prazer, sabe, de poder ter jogado com o Thiago Duarte. Tive também como companheiro no São Luís de Juí, quando eu joguei no começo dessa temporada de 2012 no São Luís, o Sandro Sotile, né, os dois que foram jogadores históricos aí no Rio Grande do Sul. Tive o prazer de jogar com os dois, são 2 amigos que eu conquistei na bola e tive o prazer de jogar com eles, né, e uma história engraçada que eu tenho assim que na minha mente, mas é com o elenco todo, né? Não apenas com o Thiago. Nós tínhamos feito aquele jogo histórico contra o Inter, um jogo espetacular, 4-4, se eu não me engano, num sábado à tarde. E o jogo foi espetacular, tipo, o Inter vencendo, nós também começamos a vencer, e chovendo, se eu não me engano, campo pesado, luta, batalha, foi verdadeiramente assim, uma guerra, sabe? E se eu não me engano, a gente empatou no finalzinho do jogo, 4-4, um jogo maravilhoso, um jogo muito legal. E é claro, a gente lá do Rio Grandense, a gente não tinha muita estrutura de organização física para ser comparado, mesmo ao Inter B, né?
Então a gente não tinha uma comparação física, tanto de alimento como de suplemento, essas coisas todas. Então a gente ia muito na raça mesmo para vencer. E o Inter, ele tinha um calendário pesado, se eu não me engano, porque era a equipe B que jogava, eles tinham, se eu não me engano, em algumas datas. Então a federação acabou marcando aquele primeiro jogo para um sábado, um jogo cansativo, estressante, a gente destruído, e outro jogo já marcado na terça-feira. E a gente cansado, sem forças praticamente, de tempo hábil para se recuperar para o segundo jogo. Nós fomos para Alvorada, né, para jogar o segundo jogo, e o que me deixa marcado assim na minha mente, uma cena engraçada, é que nós fomos para Alvorada. Normalmente no futebol você se concentra 1 ou 2 dias antes, você vai para um hotel, você descansa, os jogadores ficam lá pensando só no jogo, mas nós não. Nós, se eu não me engano, o jogo 3 horas da tarde, né, saímos na parte da manhã de Santa Maria, fomos num ônibus simples, bem simples. Eu me lembro que nós, se eu não me engano, nós paramos para comer na estrada e chegamos no CT lá em Alvorada para o jogo, bem antes do jogo, bem antes mesmo. O jogo acho que era 3 horas, chegamos bem antes do jogo. E eu me lembro bem que jogadores barriga cheia, todo mundo parecendo que estava cansado, sabe? Eu me lembro, eu olhava para o vestiário, jogadores deitados, assim, espalhados pelo vestiário, com a perna para cima, tentando arrumar uma maneira de descansar, arrumar uma maneira de ficar bem pro jogo, mas era praticamente impossível, né? A gente ia comido bem pro jogo, mas era praticamente impossível, né? A gente ia comido na estrada, a gente tinha feito uma viagem longa, que é uma viagem longa, para jogar ali 3 horas da tarde, sendo que a gente não tinha nem tido muito tempo para recuperar do jogo anterior, que foi um grande jogo. Eu me lembro bem, olhando aquela cena, vendo jogadores ali, jogadores experientes, misturados com jogadores jovens, todo mundo no mesmo barco, na mesma situação, sabe? Uma situação inusitada. Todo mundo tentando arrumar uma maneira de descansar, de dormir um pouco, bota a toalha no olho para tentar dormir, para tentar descansar, mas não tinha como. Fomos pro jogo e perdemos 3-0, fomos eliminados, né? Mas era bem difícil mesmo a gente conseguir reverter essa situação. Mas fica aí meu abraço, fica aí meu agradecimento à TV Santa Maria, ao Rio Grandense, a todos os fãs, torcedores do Rio Grandense. Fica minhas saudades e o agradecimento por esse, como eu falei, por esse pequeno, curto tempo que eu vivi no Rio Grandense, mas foi muito intenso e eu sou muito grato por todos os momentos que vivi aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tá aí, Thiago, Adriano Paulista, 2012, que passou aqui. Depois no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais com o Adriano Paulista, porque ele jogou no Chifre. Enfim, não vou dar spoiler pra vocês. Thiago, tu lembra dessa história aí que o Paulista trouxe? Se eu não me engano, o primeiro jogo aqui foi 4-4 aqui nos Eucaliptos. E aí, acho que 2, 3 dias depois nós fomos jogar em Porto Alegre. E acho que deu desencontro de informação, algum diretor marcou... Aí é bem coisa do interior, marcou almoço no local, nós fomos parar em outro local e não tinha almoço pronto, óbvio, né? Não tinha ninguém marcado, nós chegamos para almoçar, não tinha almoço. E aí teve que fazer, tivemos, se eu não me engano, o pessoal da direção ligou para a federação para tentar atrasar o jogo. E aí eles deram 30 minutos a mais para nós. Chegamos em cima do laço no estádio, o pessoal estava fardado, o Inter já estava até aquecendo, eu acho. E nós estávamos chegando, recém-almoçados. Aí é brabo, e né? complicou. Acabamos perdendo a classificação daquele jogo, mas isso acontece. Eu já viajei, já tive as histórias aí de roupeiro viajar para fora e não levar as bolas, né? Chegar na hora como é que vocês aqueceram? Chegar na hora do aquecimento não ter bola. E ter que pegar a bola emprestada do clube da mandante, porque o roupeiro não esqueceu bola, esqueceu chuteira, já teve história de chuteira, o roupeiro esqueceu 4, 5 chuteiras, tem jogador que é maniático sua chuteira, tem, né? Sempre tem. Imagina o rolo que deu pro roupeiro, né? Então já teve episódio de bola, de chuteira, fardamento, isso acontece. Dá pra escrever um livro, né, Thiago? Tem muitas histórias. A gente comenta, tive o prazer de jogar com o pessoal bem mais antigo ali, o pessoal Aládio, o Rude. O Aládio é bem conhecido aqui em Santa Maria, jogou aqui no Internacional várias vezes. O Rude rodou todo o estado. E eles são de uma época bem mais antiga, com a gente conta as histórias aí, tem muita história engraçada, muita coisa pra rir. Eu queria só fazer um dia só isso, reunir todos esses boleiros assim,
para bater um papo, para contar história. Porque eu acho que sempre, principalmente histórias engraçadas, que tem de monte, que a gente sabe que são aquelas histórias dos bastidores que nunca ninguém sabe, que a repórter não sabe nunca, e isso é o mais legal. Thiago, nosso programa passa muito rápido. Obrigada por tu ter vindo. Eu sei que a gente tem muito mais para conversar e fica aí o convite para te vir numa próxima vez para a gente contar essas histórias de boleiro, essas histórias. Obrigada, viu? Como eu disse, foi muito bom te ver jogando, ter pegado aí, principalmente no trabalho, um pouco desse período, e esse trabalho que tu vem fazendo. E eu quero ver Thiago Duarte agora, ali, ó, na beirada do campo, passando instruções e tudo que tu aprendeu aí dentro de campo e deu muitas alegrias, né? Principalmente, como tu falou, para o Rio Grandense, para o Pelotas, mas para todos esses clubes aí que tu passou. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. E sempre foi mais fácil jogar, né? Hoje eu estou do lado de fora ali, a gente sabe como a gente incomodou os treinadores, né? A gente incomodou bastante, hoje a gurizada aí deixa a gente cabelo de pé, tenta ensinar eles, mas sofre um pouco no meio do campo, mas é um trabalho que a gente gosta, a gente viveu sempre nesse meio e está sendo um prazer enorme trabalhar com essa gurizada. Tá certo. Obrigada, Thiago, mais uma vez. O programa Resenha Esportiva faz um intervalo, porque no próximo bloco a gente vai ouvir ele, Adriano Paulista, que teve uma passagem agora pelo Chipre, e conta pra gente também um pouquinho de como é que foi a situação lá, principalmente na pandemia, e ainda várias histórias do futebol. Resenha Esportiva já volta, fique comigo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. E voltamos com o nosso Resenha Esportiva, e como eu já antecipei lá no primeiro bloco, na nossa entrevista com o Thiago Duarte, agora a gente vai ouvir um pouquinho do Adriano Paulista. O Adriano Paulista teve passagem aqui por Santa Maria em 2012, no Rio Grandense, naquela história que ele contou pra gente, mas ele esteve agora esse ano no Chipre, jogando uma competição por lá, né? E lá chegou antes essa questão da pandemia. E o Adriano Paulista conta pra gente como é que foi esse período lá, né, um pouquinho da equipe que ele estava jogando e principalmente, né, como é que foi passar por essa pandemia, né, questão de rotina e tudo mais, lá no Chipre, onde ele estava jogando esse ano. Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Adriano Paulista, sou ex-jogador do Rio Grandense, da de Santa Maria. Queria deixar um grande abraço para toda a cidade de Santa Maria, todos os torcedores aí do Rio Grandense. Dizer que é um prazer enorme estar conversando com vocês da TV Santa Maria, com toda a cidade e toda a região. Vim contar um pouco da minha trajetória, da minha passagem fora do Brasil. Eu estava agora no Chipre, joguei uma temporada, um ano lá. Fui disputar a segunda divisão do Campeonato Nacional. O time que eu estava lá, o nome do time é Alki Oricline, um time muito bom, um time organizado, um time com todo o potencial para subir. Montamos um time lá com toda a capacidade financeira e estrutural para conseguir conquistar o objetivo do acesso. Infelizmente não conseguimos, mas foi uma boa trajetória que eu tive lá, né, nessa época. Eu vim contar para vocês aqui um pouco do que nós vivemos lá, né, lá no Chipre. O Chipre é uma ilha localizada na Europa, é um país que faz parte da Europa, um país pequeno, muito pequeno.
Se eu não me engano, tem por volta de 800 mil habitantes, eu não sei. Mas é um país muito organizado, um país muito organizado, um país muito interessante de se conhecer, de se viver. A língua nativa é o grego e a segunda língua é o inglês. Mas o país todo mundo se comunica basicamente em inglês, por ser um país turístico, né? Um país onde muitos turistas do mundo todo vão ao Chipre para conhecer as praias, para conhecer os lugares históricos que tem no Chipre, para conhecer todas as coisas que o país tem a proporcionar aos seus turistas. É um país maravilhoso, maravilhoso de se viver, um povo receptivo a brasileiros, eles amam os jogadores brasileiros. E é um país que um dia, se qualquer pessoa tiver no coração o desejo de conhecer, eu aconselho que vá conhecer, porque vale muito a pena a gente poder ver as construções antigas se misturando com a modernidade. E ainda é um país onde você consegue viver os extremos de calor de 42, 45 graus, poder ir à praia e um pouco depois você vê a neve caindo, o frio extremo, principalmente aí no sul, né, que o pessoal gosta muito do frio e vive a maior parte do tempo no frio. Lá no Chipre a gente vive basicamente uns 6 meses no frio extremo, chega a nevar, todos os anos neva, ali por volta de dezembro e janeiro neva, é um lugar maravilhoso de se conhecer, mas a vantagem é que lá, numa grande parte no verão, é 40 graus, muito quente. Eu fui para o Chipre, disputar a segunda divisão, o time do Alqui, como eu já falei. Tive uma passagem boa, no meu ponto de vista. A gente não conseguiu conquistar o nosso objetivo de subir, né, de ter o acesso. Mas lá no Chipre o campeonato ele não terminou, não teve fim, né? Faltava 8 rodadas para terminar a segunda divisão e faltavam 9 rodadas para terminar a primeira divisão. E o campeonato não teve fim, da maneira que acabou, de que estava no momento da pandemia. O governo teve por ideia achar melhor terminar o campeonato. Por problemas financeiros, problemas de segurança, achou por melhor terminar o campeonato. E os times que estavam nas suas respectivas posições subiram, e da primeira divisão não teve rebaixamento. E também na primeira divisão, os times que tinham vagas para a Champions League, que é o primeiro colocado que tem vaga para a Champions League, obteve essa vaga. O segundo, terceiro e quarto, se eu não me engano, vai para a Europa League. E assim se terminou o campeonato. E foi como eu falei, lá a pandemia ela estourou bem antes aqui no Brasil, né? Chegou lá primeiro, e o pessoal do governo, junto com os comandantes do esporte, acharam por melhor, esperaram um bom tempo, um mês e meio, quase 2 meses, mas no final das contas eles acharam por melhor terminar o campeonato, né? Dar um final ao campeonato. Mas nós vivemos lá, assim, verdadeiramente o que era uma reclusão, né? Lá nós vivemos de verdade dentro de casa, nós tivemos que ficar dentro das nossas casas, a gente não podia sair devido à pandemia. Lá verdadeiramente teve um isolamento, né? É uma coisa que eu senti aqui no Brasil, que no Brasil não teve, né? Nenhum momento assim a gente pode falar que aqui no Brasil existia algum tipo de isolamento social, porque você pode sair na rua a qualquer momento que você consegue ver muitas pessoas circulando sem nada mais obrigatório para se fazer na rua, né? Lá não, lá a gente tinha que verdadeiramente ficar dentro de casa, a gente não podia sair. Ficamos lá 60, 70 dias dentro de casa trancado, num país que é muito menor que o Brasil, não há comparação, mas o povo abraçou a ideia do governo. Lá, se eu não me engano, teve 900 casos, por volta de 950 casos, se eu não estiver falando errado, e também teve por volta de algumas mortes, 15 ou 16 mortes, se eu não me engano. Mas o povo abraçou a ideia e ficaram, assim, a gente andava pela rua às vezes, porque lá você podia sair estritamente se você fosse só para o supermercado, que era necessário, ou hospital, coisas necessárias mesmo, sabe? E a gente às vezes, eu saía, minha esposa não podia sair, né? Só eu que saía para ir no mercado. E eu andava pela rua assim, então eu via a rua, não tinha ninguém na rua.
Era raro você encontrar algum carro na rua, você só via mesmo as pessoas que iam para os mercados. E lá entrava um por vez em cada mercado, já há muito tempo atrás, entrava um por vez em cada mercado. E lá eles adotaram uma maneira de se proteger do coronavírus e de evitar que o povo saísse à rua. Eles colocaram que você poderia mandar uma mensagem para o governo, uma mensagem por dia, e você poderia sair só uma vez por dia. Se você não mandar essa mensagem e a polícia pegasse você na rua, tinha 300 euros de multa, você era multado se você fosse pego sem essa mensagem. Então isso acabou controlando o povo, e o povo aí não saía porque não queria tomar multa. Com o passar do tempo, foi se flexibilizando um pouco mais, depois de bastante tempo, liberou 3 mensagens por dia, então você poderia sair 3 vezes por dia. Algumas coisas foram abrindo aos poucos, mas você não via loja aberta, você não via nada aberto lá, tudo realmente era fechado, trancado, ninguém trabalhava. Então teve um isolamento social bem forte lá. E também teve a relação da multa, que pessoas que eram pegas sem a mensagem na rua tomavam multa, e teve casos lá de muitas pessoas que desobedeceram a ordem e tomaram multa. Então, eu acredito que por isso que o Chipre hoje é um país que realmente não tem casos de coronavírus, de vez em quando aparece um ou outro, mas está controlado, claro, pelo tamanho do país, que é muito menor que o Brasil, mas também pela organização do governo que fez o fechamento de tudo para se proteger, para não deixar a pandemia se alastrar, né? E aí o povo também abraçou a ideia, e hoje o país se encontra numa normalidade. O futebol está voltando, o resto das coisas já voltaram, e eles têm os casos lá que são encontrados, já são casos que são controlados, tudo mapeado. Então as pessoas que têm contaminação hoje são mapeadas, e é muito mais fácil de se proteger. Eles sabem quem são as pessoas que estão contaminadas. E também ele conta um pouquinho de como é que foi sua passagem aqui por Santa Maria em 2012, num período onde o Rio Grandense, 2012 e 2013 foram os melhores períodos do Rio Grandense agora nos últimos tempos. E ele conta também como é que era, estar aqui vestindo a camisa do Rio Grandense naquele período na Copinha de 2012. E em 2012 eu tive uma passagem pelo Rio Grandense, é um clube que eu tenho muito carinho. Claro, eu perdi o contato, Em 2012 eu estava com 22 anos, hoje eu estou com 30 anos. E eu acabei perdendo o contato, inclusive até com os jogadores da época a gente acaba perdendo contato, você acaba rodando pelo futebol, Acaba perdendo contato, mas são grandes amigos que eu tive, amizades que a gente leva para sempre, as histórias, os momentos. Foi uma Copa RS que nós disputamos, mas foi muito intenso, foi curto, mas foi muito intenso, porque nós abraçamos a ideia do professor, o Ciro Quadros, era o nosso treinador, um treinador muito bom, e a gente abraçou a ideia, nosso time bem simples, a gente tem mania de falar, são os guerreirinhos da bola, então a gente tinha um time muito simples, um time muito unido, um time que verdadeiramente a gente acreditava que poderia conquistar o título dessa Copa, Então nós entregamos tudo naquele campeonato, naquela campanha, a torcida também veio, abraçou, então foi muito legal, foi uma época muito boa, no qual a gente fez uma boa campanha, a gente foi eliminado para o Inter, o Inter B, mas assim, foi uma época muito legal. Eu me lembro que a gente morava aí no estádio, A gente morava no estádio e todos os jogadores, tinha alguns jogadores da cidade, o Chiquinho, um grande amigo que eu conquistei nesse mundo da bola, o Thiago Duarte, os meninos que moravam na cidade e já tinha, noção do que era o Rio Grandense, do que era o clássico, contra o Inter de Santa Maria. E eles passavam para nós, a expectativa do povo, que o povo realmente estava acreditando, que a gente poderia conquistar esse título. E era muito legal, porque como a gente morava ali no estádio, no alojamento, então a gente tinha uma união muito boa, acaba se tornando sua família, porque você fica longe todo mundo ali longe de casa, a gente acaba se unindo e vivendo o dia a dia, o cotidiano só entre nós ali, os jogadores mesmo. Mas foi uma época muito legal na minha vida, foi uma época onde
Deus me abençoou muito aí no Rio Grandense, fui muito feliz. Na época o diretor, o Renan Mubarak, que ele que me contratou, ele que me deu a oportunidade. É um amigo que eu tenho até hoje, tenho contato até hoje com ele, uma pessoa que eu respeito muito. Então era um time que foi muito legal, foi muito divertido. Nós tivemos uma época bem intensa, apesar de ser bem curta, mas foi bem intensa. Então assim, vivemos bons momentos, muitos momentos felizes no dia a dia. Eu tenho muita saudade. Jogamos aí vários jogos bons, Brasil de Pelotas contra o Pelotas, fizemos grandes jogos. Esse mesmo jogo contra o Inter B, que foi um jogo de 4-4, foi um jogo espetacular, um jogo, acredito eu, que um jogo histórico. Então a gente teve bons momentos muito alegres. Claro, a gente não conseguiu, né, conquistar o objetivo que era o título, mas eu acredito que ficou marcado, porque foi uma campanha muito boa, uma campanha muito legal. E depois dali os jogadores acabaram se espalhando pelo mundo do futebol. Mas hoje eu guardo no meu coração com muito carinho. Vejo as fotos aqui em casa do Rio Grandense e guardo com muito carinho. E uma história engraçada que eu tenho assim na minha mente, né, com o Thiago. Com o Thiago Duarte, com o time todo, né, o elenco todo. Que eu tive muito prazer, sabe, de poder ter jogado com o Thiago Duarte. Tive também como companheiro no São Luís de Juí, quando eu joguei no começo dessa temporada de 2012 no São Luís, o Sandro Sotile, né, os dois que foram jogadores históricos aí no Rio Grande do Sul. Tive o prazer de jogar com os dois, são dois amigos que eu conquistei na bola e tive o prazer de jogar com eles, né. E uma história engraçada que eu tenho assim que na minha mente, mas com o elenco todo, né, não apenas com o Thiago. Nós tínhamos feito aquele jogo histórico contra o Inter, um jogo espetacular, 4-4, se eu não me engano, num sábado à tarde. E o jogo foi espetacular, tipo, o Inter vencendo, nós também começamos a vencer, e chovendo, se eu não me engano, campo pesado, luta, batalha, foi verdadeiramente assim, uma guerra, sabe? E se eu não me engano, a gente empatou no finalzinho do jogo, 4-4, um jogo maravilhoso, um jogo muito legal. E é claro, a gente lá do Rio Grandense, a gente não tinha muita estrutura de organização física para ser comparado, mesmo ao Inter B, né? Então a gente não tinha uma comparação física, tanto de alimento como de suplemento, essas coisas todas. Então a gente ia muito na raça mesmo para vencer. E o Inter, ele tinha um calendário pesado, se eu não me engano, porque era a equipe B que jogava, eles tinham, se eu não me engano, em algumas datas. Então a federação acabou marcando aquele primeiro jogo para um sábado, um jogo cansativo, estressante, a gente destruído, e outro jogo já marcaram na terça-feira. E a gente cansado, sem forças praticamente, e tempo hábil para se recuperar para o segundo jogo. Nós fomos para Alvorada, né, para jogar o segundo jogo. E o que me deixa marcado assim na minha mente, uma cena engraçada, é que nós fomos para Alvorada. Normalmente no futebol você se concentra 1 ou 2 dias antes, você vai para um hotel, você descansa, os jogadores ficam lá pensando só no jogo, mas nós não. Nós, se eu não me engano, o jogo 3 horas da tarde, né, saímos na parte da manhã de Santa Maria, fomos num ônibus simples, bem simples, que eu me lembro que nós, se eu não me engano, nós paramos para comer na estrada e chegamos no CT lá em Alvorada para o jogo, bem antes do jogo, bem antes mesmo. O jogo acho que era 3 horas, chegamos bem antes do jogo. E eu me lembro bem que jogadores barriga cheia, todo mundo parecendo que estava cansado, sabe? Eu me lembro, eu olhava para o vestiário, jogadores deitados, assim, espalhados pelo vestiário, com a perna para cima, tentando arrumar uma maneira de descansar, arrumar uma maneira de ficar bem pro jogo. Mas era praticamente impossível, né? A gente tinha comido na estrada, a gente tinha feito uma viagem longa, que é uma viagem longa, para jogar ali 3 horas da tarde, sendo que a gente não tinha nem tido muito tempo para recuperar do jogo anterior, que foi um grande jogo. Eu me lembro bem, olhando aquela cena, vendo jogadores ali, jogadores experientes, misturados com jogadores jovens, todo mundo no mesmo barco, na mesma situação, sabe? Uma situação inusitada. Todo mundo tentando arrumar uma maneira de descansar, de dormir um pouco, bota a toalha no olho para tentar dormir, para tentar descansar, mas não tinha como. Fomos pro jogo e perdemos 3-0, fomos eliminados, né? Mas era bem difícil mesmo a gente conseguir reverter essa situação. Mas fica aí meu abraço, fica aí meu agradecimento à TV Santa Maria, ao Rio Grandense, a todos os fãs, torcedores do Rio Grandense.
fica minhas saudades e o agradecimento por esse, como eu falei, por esse pequeno, curto tempo que eu vivi no Rio Grandense, mas foi muito intenso e eu sou muito grato por todos os momentos que vivi aí. Um grande abraço. Tá aí então, Adriano Paulista, né, que a gente conseguiu fazer também esse contato com ele para contar um pouquinho da realidade, como é que foi passar esse período lá no Chipre. Então, gente, gostaram? É bom sempre a gente ver, principalmente a realidade um pouquinho, né, desse pessoal, desses jogadores que estiveram esse período fora do Brasil, principalmente agora em questão da pandemia. E só para a gente encerrar o nosso Resenha Esportiva de hoje, lembrando para você sempre que a gente vai trazer sempre um entrevistado especial para conversar um pouquinho, quem está fora aqui de Santa Maria, para sempre nos atualizarmos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, lembrando sempre, todas as terças-feiras, 10h30 da noite, a gente vai estar aqui com o nosso programa inédito Resenha Esportiva. Muito obrigada pela companhia de vocês e até terça que vem. Tchau!